Olá, meu amigo, olá, minha amiga, nosso querido e nossa querida telespectador e telespectadora da TV Kefas, a TV do Bom Pastor, uma obra de evangelização do Instituto de Missionários Leigos. Meus amigos e minhas amigas, eu estou, durante toda esta semana, refletindo sobre a exortação do Papa Francisco, Laudate Deo, que significa louvai a Deus, uma exortação que ele publicou em 4 de outubro de 2023, no finzinho do ano, um pouco antes da Conferência Mundial sobre o Clima, conferência que aconteceu em Dubai, com a perspectiva de motivar a liderança mundial, todas as pessoas de boa vontade, a discutir as questões climáticas, e tal se justifica, sobretudo, porque o Papa Francisco é um líder religioso mundial, o líder da Igreja Católica, e como uma pessoa ligada, antenada às questões ambientais, o Papa quis motivar todas as pessoas de boa vontade com as questões climáticas que estamos a enfrentar. E nós vamos hoje, no programa de hoje, conversar sobre o paradigma tecnocrático. É o capítulo 2 da sua exortação apostólica. No programa de ontem nós falamos sobre o capítulo 1 da exortação do Papa Francisco. No capítulo 1, ele enfatizou a realidade da crise climática que a humanidade está a enfrentar, com seus sinais bem evidentes, seca prolongada em alguns lugares, inundações noutros, degelo nas calotas polares e tantas outras questões. Além disso, o Papa acentua também no capítulo 1 a origem humana da crise climática, a concentração na atmosfera dos gases que provocam o efeito estufa aumentou exponencialmente nos últimos 50 anos. Até o século XIX, o percentual da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera permaneceu abaixo das 300 partes por milhão em volume. Em 2023, alcançamos a quantidade de 423 partes por milhão. O Papa também recordou no capítulo 1 que os efeitos das alterações climáticas recaem principalmente sobre as pessoas mais vulneráveis. E, além disso, ele enfatizou que não se pode responsabilizar os pobres pelas mudanças climáticas. Os países mais ricos poluem mais do que os países mais pobres. No programa de hoje, nós vamos nos ater ao capítulo 2 da Laudate Deo. O capítulo 2 reflete sobre o crescente paradigma tecnocrático. O que o Papa chama de paradigma tecnocrático, o que ele afirma como paradigma tecnocrático, diz respeito a um modo de pensar que está muito em voga na atualidade. Um modo de pensar que deposita uma confiança cega na técnica e no poder. E isso se reflete na ideia de um ser humano sem limites. Conforme o Papa Francisco, o paradigma tecnocrático consiste substancialmente em pensar como se a realidade, o bem, a verdade desabrochassem espontaneamente do próprio poder da tecnologia e da economia, com base na ideia de um ser humano sem limites. Conforme o Papa, nunca a humanidade teve tanto poder sobre si mesma, e nada garante que ela o utilizará bem, sobretudo se considera a maneira como a humanidade está a fazer. É tremendamente arriscado que tanto poder resida numa pequena parte da humanidade. O Papa alerta que o mundo que nos rodeia não é um objeto de exploração, de utilização desenfreada, de ambição sem limites, como se fosse algo fora de nós. Ele lembra que estamos incluídos na natureza, somos parte dela, e isso exclui a ideia de que o ser humano seja um estranho, um fator externo, capaz apenas de danificar o ambiente. De acordo com o Papa, o paradigma tecnocrático é o principal responsável pela crise ambiental que a humanidade está a enfrentar. Sua ideologia se assenta numa obsessão em aumentar para além de toda a imaginação o poder do homem. Tudo que existe deixa de ser uma dádiva de Deus, que se deve apreciar, valorizar e cuidar para se tornar
um escravo, uma vítima de todo e qualquer capricho da mente humana e das suas capacidades. Urge, portanto, repensarmos a nossa utilização do poder. No parágrafo 24 da Laudate Deo, o Papa afirma: nem todo aumento de poder é um progresso para a humanidade. Basta pensar nas tecnologias portentosas que foram utilizadas para dizimar populações, lançar bombas atômicas, aniquilar grupos étnicos. Houve momentos da história em que a admiração pelo progresso não nos permitiu ver o horror dos seus efeitos. Mas este risco está sempre presente, porque o imenso crescimento tecnológico não foi acompanhado de um desenvolvimento do ser humano quanto à responsabilidade, quanto aos valores, à consciência, à ética. O homem está nu e exposto frente ao seu próprio poder, que continua a crescer sem que ele tenha os instrumentos para o controlar. Talvez disponhamos de mecanismos superficiais, mas carece da parte do ser humano uma ética sólida, uma cultura e uma espiritualidade que lhe ponham realmente um limite e o contenham dentro de um lúcido domínio de si. Assim o Papa exprimiu no número 17 da Laudate Deo. Não é de estranhar que um poder tamanho em tais mãos seja capaz de destruir a vida, já que a matriz de pensamento própria do paradigma tecnocrático nos cega, não nos permitindo ver este gravíssimo problema da humanidade atual. O paradigma tecnocrático, meus amigos e minhas amigas, destruiu a relação saudável e harmoniosa do ser humano com a natureza, com a sua lógica do máximo lucro ao menor custo, disfarçada de racionalidade, de progressos e promessas ilusórias, torna impossível qualquer preocupação sincera com a casa comum e qualquer cuidado pela promoção dos descartados da sociedade. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos chegando ao final do nosso programa, depois de falarmos um pouquinho do capítulo do Papa Francisco na sua exortação Laudate Deo, sobre o paradigma tecnocrático, o crescente paradigma tecnocrático. Queremos deixar um forte e carinhoso abraço a todos vocês e agradecê-los mais uma vez por acompanhar a programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Fiquem com Deus. Um forte e carinhoso abraço. Tchau, tchau.